Paulo vai relatar, meus irmãos, algo tremendo para o cristão e sobre as suas batalhas diante das adversidades. Às vezes, meus irmãos, estamos tão acostumados a trazer à nossa mente, ao nosso coração, de que as batalhas, e muitas delas que lutamos, são em detrimento a uma perseguição humana. Muitas vezes atribuímos a uma falha humana, atribuímos a ausência, muitas vezes, do apoio. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que existem muitas batalhas que nós lutamos que são espirituais. A batalha do crente, ela vai vir sempre, e vamos sempre estar lutando contra muitas coisas, principalmente contra nós mesmos, contra o inimigo das nossas almas. Interessante que essa carta de Paulo aos Efésios, ele vai retratar sobre aonde está a fortaleza do ser humano, aonde ele pode encontrar as armas necessárias para lutar com aquilo que muitas vezes nós não vemos. Não temos ciência, às vezes, do tamanho, a cor, os planos, aquilo que a gente batalha, luta, e a gente não sabe por que determinadas coisas acontecem dentro do nosso lar. Nós não sabemos que muitas vezes o que acontece dentro do trabalho, então estamos pensando que são problemas apenas humanos, problemas sociais. Nós não podemos esquecer que a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. A batalha que lutamos todos os dias, meus irmãos, grande parte delas são espirituais. Mas estamos tão acostumados a viver humanamente, sem contato, sem intimidade com Deus, que nós não percebemos isso. Muitos já se fizeram a pergunta: por que quando me tornei cristão, as lutas aumentaram? Eu não sei se você já se fez essa pergunta. A partir do momento em que eu confessei Jesus, parece que duplicaram as adversidades. Não é assim que a gente, de vez em quando, pensa, ou talvez já fizemos essa pergunta: por que o dia que eu levantei a minha mão a Cristo Jesus, parece que eu tenho que me dobrar nas forças? Mas Paulo, meus irmãos, ele nos traz aqui algo tremendo sobre as questões da batalha. Neste último trecho que estaremos lendo aqui de Efésios capítulo 6, Paulo está conclamando a igreja de Efésios a uma batalha terrível, grandiosa. A uma batalha, meus irmãos, que não é a luta contra o homem, nem contra a carne, nem contra o sangue, mas uma luta contra as forças demoníacas, que elas são reais, nós não podemos negar isso. E dentro, meus irmãos, dessas forças malignas, nós não podemos achar que eles estão desorganizados. Eles são muito, mas muito organizados. Dentro deles existe uma hierarquia, e o príncipe de todos eles é o famoso e temido, muitas vezes, chamado diabo, que eu vou dirigir a ele como inimigo das nossas almas. Paulo vai mostrar que a luta da igreja de Éfeso não é uma luta carnal, corporal, não é o UFC, não é MMA. Apesar que hoje em dia está se tornando muito comum as pessoas irem para a academia, fazer lá a sua luta, seu jiu-jitsu, seu judô, seu karatê, taekwondo, estão lá fortalecendo seus bíceps, trapézio, para ficar mais forte. E se alguém me perguntar por que estou forte, não é por causa de músculo não, é a gordura mesmo, tá, meus irmãos? Porque pastor, você está fazendo musculação? Não, meu irmão, eu preciso fazer exercício mesmo. Mas Paulo, meus irmãos, ele está falando sobre algo muito real. Interessante que em Marcos, quando nós vemos de Cristo falando aos seus discípulos, Marcos capítulo de número 9, e quando os discípulos saem e de repente se deparam diante de uma pessoa endemoniada, e eles ficam um pouco decepcionados,
voltam a Jesus Cristo, mas Jesus, e aí Jesus falou: olha, essa casta aí, meu filho, não sai de qualquer maneira não. Se tu está achando que colocar a Bíblia debaixo do braço, isso vai expulsar esses demônios, não é assim não. Esses daí só saem com jejum e oração. Precisa ter vida consagrada, precisa ter unção de Cristo, precisa ter vivência cristã, bíblica. E é claro aqui, meus irmãos, não estou dizendo que você nunca mais vai chamar um pastor para ir para a sua casa orar. Mas não podemos esquecer que a autoridade não está em nome do pastor. A autoridade está em nome de Cristo. E existem muitas coisas dentro do nosso lar que nós não estamos conseguindo combatê-las porque nos falta intimidade com Deus. Nos faltam as armas espirituais. Talvez muitas irmãs casadas há muito tempo falam: pastor, estou há 10 anos tentando convencer o meu marido. Talvez o marido fale: estou há mais de 7 anos tentando convencer a minha esposa. Talvez alguns pais possam dizer: olha, eu já tentei de tudo, já falei, já aconselhei, mas está faltando muitas vezes a oração e o jejum. Porque o poder de convencimento não está no ser humano e nem na sua capacidade intelectual, mas se encontra na autoridade, que é no nome de Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse: toda autoridade me foi dada, tanto nos céus como na terra. E nós queremos, meus irmãos, mudar a situação do nosso lar de acordo com a nossa capacidade. E Paulo chama a igreja de Éfeso para que ela pudesse entender que a luta que ela estava enfrentando, que não eram poucas, grande parte delas se fazia em questões espirituais. Às vezes a luta contra o nosso vizinho, ela não é um problema pessoal. Precisamos orar para que o Senhor mude o coração, para que o Senhor mude a situação. Mas nós queremos lutar. Vivemos um tempo, meus irmãos, em que até mesmo os cristãos estão abandonando a oração e a confiança no Senhor, e estão partindo muitas vezes para o processo. Eu vou te processar. As pessoas, os cristãos hoje, eles não entendem que o joelho é muito mais poderoso do que um decreto do próprio juiz. Vocês acham que eu estou preocupado com o STF? Eu tenho que me preocupar com Deus, que é o juiz justo e reto, correto em tudo, e nele não há sombra de dúvida. Ele não precisa, meus irmãos, consultar uma Constituição, ou as leis federais, estaduais, municipais, para tentar achar uma brecha, para que ele se justifique diante do ser humano. Ele é justo e correto, Ele é o Senhor da palavra, nele não há fissura, imutável. Ele é imutável porque Ele não consegue de forma nenhuma mudar-se, porque Ele é imutável, não há como mudar Deus. Ele é o que é, desde ontem, hoje será o sempre. Essa luta que Paulo está mostrando à igreja de Éfeso é uma luta espiritual. Luta, batalha que se inicia no Éden. Desde quando a serpente endemoniada, o inimigo das nossas almas, ele usurpa do pensamento, ele retira o sentido real do que Deus disse a Eva e Adão. Essa luta, a luta do inimigo das nossas almas de desfazer as obras perfeitas de Deus, e ele tem tentado todos os dias. Não pensemos nós, meus irmãos, que as lutas que a igreja, ou que as igrejas estão passando hoje, são problemas apenas ideológicos, filosóficos, são questões espirituais, porque o inimigo das nossas almas, ele sabe muito bem que o tempo é findo, que o juízo está chegando, e quanto mais pessoas, ele vai sempre querer arrebatá-las das mãos de Jesus Cristo, mas aqueles que são de Deus, Ele não tem poder de tirá-las dessa mão poderosa. Porém, contudo, entretanto, buscar a paz com o seu irmão, com todos, e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Paulo está passando aqui, meus irmãos, uma realidade
que é de muito esforço, porque para adquirir as armas espirituais, ela não se conquista apenas com o batismo nas águas, não é conquistado porque eu conheço de cor a Bíblia, não é apenas conquistado nas frequente exercício de oratória, mas essas armas espirituais, elas são concedidas pelo Espírito, elas não podem ser concedidas por homens, são armas que não se adquirem em faculdades, não se adquirem num curso preparatório de armas espirituais, não é um curso de batalha espiritual, são adquiridas numa vida íntegra diante do Senhor. E quando o Espírito Santo nos invade e buscamos cada dia mais fazer a vontade do Senhor, essas armas espirituais estão à disposição da igreja do Senhor. Está escrito assim em Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10: quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e não apenas sendo fortalecidos no Senhor e na força dele, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para ficar o quê, meus irmãos? Firmes contra as ciladas do diabo. E aqui ele vai explicar por quê. Porque a nossa luta, como nós iniciamos dizendo, não é contra a carne, nem é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, olha aí, meus irmãos, olha o conselho de Paulo: portanto, tomai, se vistam, busquem a armadura de Deus, porque só com a armadura de Deus que verdadeiramente possamos e vamos resistir no dia mau, e depois de termos vencido tudo, vamos permanecer o quê? Inabaláveis. Não basta apenas vencer, dizendo o seguinte: eu já venci, agora relaxei. Olhe para mim, é como aquele motorista que está na estrada. Quem dirige sabe como é que é. Está na estrada dirigindo, 1 hora, 2 horas dirigindo, aquela tensão, né? O cuidado de não bater, cuidado não apenas com o motorista que vem, mas com buraco, então aumenta a tensão. Os irmãos sabem que muito bem que é isso. Mesmo aqueles que estão acostumados a dirigir, existe uma tensão. Aí quando está se aproximando da cidade de destino, qual a tendência dele? O quê? Relaxar. Aí que mora o perigo. O sistema de trânsito de São Paulo fizeram uma pesquisa que um dos grandes frequentes problemas de colisão, de batidas, de acidentes, ocorrem quase pertinho da cidade. E eles falam que isso é um problema de quê? De relaxamento. Estou chegando. A pessoa faz o quê? E às vezes isso é o problema de muitos cristãos. Acabaram de vencer uma grande batalha. Eu venci, glória a Deus. Mas às vezes o quê? Relaxam, descansam, estão tranquilos. Mas precisamos manter-nos inabaláveis. Ele continua dizendo no verso 14: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda, olha só, não apenas revestido da armadura, mas com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, diz Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, ousadia, fazer conhecido o ministério do Evangelho, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, ou seja, ousado para falar,
como me cumpre fazê-lo, diz a palavra do Senhor. Paulo está trazendo uma realidade até um pouco dura para a igreja de Éfeso, mas muito necessária. Como eu disse, meus irmãos, Paulo, ele tinha um conhecimento das questões espirituais. A gente percebe muito bem que ele tem intimidades profundas concernentes às coisas celestiais. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, ele tem essa experiência de ser arrebatado. Mas no primeiro momento ele não quer se vangloriar porque foi arrebatado, mas depois deixa claro. Paulo, meus irmãos, ele tem justamente essa preocupação, que a igreja não seja apenas uma igreja filosófica, uma igreja entendida em letras, em palavras, mas que ela seja fortalecida pelo Espírito Santo. E para combatermos o nosso inimigo, para permanecermos firmes, para que nós, meus irmãos, não sejamos atingidos, porque todo tempo o inimigo das nossas almas, ele está, meus irmãos, investindo contra os servos de Deus. Em todo tempo ele está colocando ciladas. Ele sabe onde está a fraqueza em nós, ele sabe, nos conhece muito bem. Só não tem o poder de ler a nossa mente, graças a Deus. Só não tem a onisciência, atributo exclusivo de Deus, só dele. Mas ele sabe quais são as nossas fraquezas. E conhecer o inimigo é um primeiro passo de nós entendermos como é indispensável as armas. Porque se chegarmos, meus irmãos, desprovidos nessa luta, na primeira investida do inimigo seremos vencidos, seremos abatidos, ou ficaremos mancos, sem um braço, espiritualmente falando, seremos cegados. E aqui, conhecer o inimigo não significa que eu preciso praticar algumas coisas que ele faz para que possa entendê-lo, não. É necessário que eu saiba quem ele é. Paulo, meus irmãos, ele descreve sobre essa importância desse revestimento. E esse revestimento é um revestimento que não nos torna descansados diante das adversidades, mas mostra também a importância de permanecermos firmes. Por isso que ele fala, devemos tomar cuidado, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, ela não é contra o ser humano, ela não é contra as pessoas. E não sei se os irmãos estão percebendo que ultimamente o inimigo das nossas almas e as suas ciladas têm colocado pessoas contra as outras, tem colocado muito mais pai contra filhos, filhos contra os pais, maridos contra suas esposas, esposas contra os maridos. Lança, meus irmãos, adversidades, tentando disseminar o lar, lançando incompreensão, lançando desafetos, lançando sobre pessoas, meus irmãos, e fazendo que elas ficam apenas, sabe, em si mesmas. Eu não preciso de ninguém, sou autossuficiente. Ciladas do inimigo, que tem colocado irmãos contra irmãos, são obras do inimigo. E esse poder que ele tem de persuadir, de ludibriar, tem sido algo, meu irmão, devastador. Ele tem poder de argumentação. Os seus argumentos prevaleceram contra Eva. O seu poder de ilusão fez com que um profeta de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, a Bíblia fala que Saul, desesperado porque o inimigo vinha contra eles, e ele queria saber o que deveria fazer. Diz a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel 28, que ele consulta a Deus.
Mas ele diz que Deus não respondeu. Até mesmo porque Deus não tem, meus irmãos, obrigação de responder a ninguém. Mas em vez de ele entender que não era o momento, ou talvez Deus não quisesse responder naquele momento, ele está tão desesperado, que ele procura saber entre os guerreiros, uma mulher, um médium que poderia ter o espírito ou o poder de adivinhação, porque Samuel estava morto, sepultado em Ramá. Ele agora consulta, eu quero saber agora. E Saul vai, chega diante de uma mulher e fala: olha, eu quero que você aí me adivinha aí, eu quero saber como eu vou fazer. E essa mulher mexia com necromancia. E a mulher pergunta para Saul: que tipo de espírito você quer que eu faça subir da terra? Bem, se é de baixo, certamente não é de Deus. Ele estava tão desesperado, pensei: não, eu quero que você faça aí o espírito de Samuel, se a chegar até aqui. Meus irmãos, Samuel é servo de Deus. Tu achas, parece bem a grosso modo, que Samuel ia deixar um paraíso para se consultar aqui na terra, meu filho? Se me chamasse, eu pedi o anjo, se pudesse fazer: meu filho, vá falar para essa alma cebosa que eu não vou não, está muito bom aqui. Mas ele está desesperado, e aquela mulher fez subir o espírito que se chamou Samuel, mas não era Samuel não, meu irmão. Enganou a Saul. Esse poder de ilusão que o inimigo tem, e tem iludido muitas pessoas até os dias de hoje. Esse inimigo que, além do poder da argumentação, de persuadir, de ludibriar, de iludir, ele também tem o poder de possessão. Eu já vi várias pessoas, meus irmãos, endemoniadas, e é algo terrível. Eu não sei quem já teve essa experiência. É algo terrível. Eu me lembro uns anos atrás, eu não sei se minha mãe lembra, que um dia, não sei se foi de manhã, de noite, chegou um rapaz aqui totalmente possesso. Acho que uns 10 irmãos tentaram segurar e não conseguiram segurar. E o rapaz não era tão forte assim não, é um cara franzino. 10 homens tentando segurar um. E diz a palavra do Senhor, se nós olharmos o Evangelho de Marcos, você vai ler várias histórias nos Evangelhos de pessoas que ficaram possessas. Como um dos relatos, aquele jovem que foi possesso, como diz em Marcos capítulo de número 9, que ele era jogado, gritava, e ninguém conseguia de forma nenhuma fazer esse rapaz parar. Como também é relatado aquele que morava nas sepulturas, que os guardas o tentavam prender, mas não conseguia, porque ele arrancava de suas mãos os grilhões, rompia as correntes, e quando ele o faz para envergonhar a pessoa, faz para demonstrar muitas vezes o seu poderio. E temos que entender, meus irmãos, que ele tem usado nos dias de hoje muitas pessoas, não apenas na possessão, mas lançando os dardos no coração e na mente. Lembram de Pedro? Quando Jesus Cristo falou para os seus discípulos: se espalhem, e ao retornarem, Jesus Cristo faz uma pergunta aos seus discípulos: o que estão dizendo ao meu respeito? Um chegou assim: olha, estão dizendo que tu és profeta Elias. Outros estão dizendo que tu és João Batista. E quando olhou para Pedro, Pedro falou assim: não, tu és o filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele, Teobaldo, e fala: não, não foi você não, rapaz. Você está dizendo isso porque foi o Espírito que te revelou, foi o Pai que te revelou. Momentos depois, Jesus explicando que haveria de ser aprisionado, haveria da necessidade dele realmente ir para a cruz. Não, Pedro fala: não, Jesus, faça isso contigo não, que isso? Faça isso não, tenha compaixão.
Aí Jesus novamente olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Ele tem um poder, meus irmãos, além da argumentação, da ilusão, da possessão. Ele é maldoso. A Bíblia nos fala em Tiago, capítulo de número 4, versículos de 1 a 6, que quando Tiago está falando sobre as questões espirituais, fala: olha, a única forma do inimigo fugir de vocês é vocês resistindo a ele, é vocês realmente não darem importância a ele. Resistam às suas citações. E essa resposta rápida ao inimigo, devemos ter exemplo Cristo, como aquele que responde rápido a todas as ciladas e tentações do inimigo. Mateus capítulo de número 4. Ele tem o poder da astúcia. A Bíblia nos fala, em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8, está escrito: o inimigo, o diabo, vosso adversário, ele está andando em derredor, como leão, vendo qual é a fragilidade para poder nos tragar. E ele tem essa astúcia. Ele não se revela como bonzinho, como nós achamos. Muitas vezes ele é maldoso. E percebemos isso quando, no livro de Jó, quando ele vai ao encontro de Deus, estava em uma reunião, e Deus menciona Jó, e o inimigo, na sua astúcia, fala: olha, é desse jeito, ele é assim porque o Senhor está o protegendo, o Senhor o faz prosperar. Ele usa todas as suas armas dentro daquilo que Deus permite, mas na segunda vez ele fala: olha, toque na vida dele. Ele queria ver ainda mais Jó sofrendo as ciladas do nosso inimigo, meus irmãos. Elas vêm de muitas formas, e muitas vezes tem tido êxito. Essa astúcia, ela persuade-nos, tentando nos fazer até mesmo negar a sua própria existência, como existem muitos que hoje não acreditam nele, no sentido de existência, mas ele é real. Esse inimigo, meus irmãos, ele ama ver pessoas completamente angustiadas. Não quer dizer que muitas das angústias que passamos é em detrimento a ele, mas ele ama ver-nos desse jeito. E ele quer nos ver desse jeito. Esse inimigo, ele tenta distrair-nos com os desejos humanos. Ele tenta em todo o tempo nos distrair o nosso coração, fazendo que a gente perca os verdadeiros valores da nossa vida. Os valores da nossa vida não são os pertences humanos, não são os bens que nós adquirimos. O valor da nossa vida é Jesus Cristo, mas Ele quer nos tirar este valor, dizendo: Ele não é importante, Ele não é bom para mim, Ele não me fala comigo, Ele não me responde, na verdade eu não mais o quero. Não, meus irmãos, Ele tenta nos fazer isso. Ele tenta distorcer a nossa vontade em Cristo, falando que nós não somos dependentes de Deus, que nós não precisamos dEle. Ele gera, como nós dissemos no início, ele gera discórdias no lar. Não pensemos nós, meus irmãos, que o que está em trâmite aí contra as famílias é apenas uma questão de pensamentos, de ideias. Por trás de tudo isso tem garra do inimigo aí, porque ele sabe que família é instituição divina. Não foi algo que foi criado numa sociedade humana que se juntaram e falaram: oh, que coisa boa. Não foi uma Câmara de Deputados Federais que instituiu isso, não foi o Senado que quer dizer. Não, meus irmãos, não foi um presidente, foi o próprio Deus, os céus, juntamente com o Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo, dizendo: nós vamos agora fazer uma família. Aleluia! Ele tenta trazer discórdias.
há um grande índice nesses dias, meus irmãos, de divórcios. Infelizmente a pandemia trouxe problemas seríssimos dentro do lar. Porque às vezes, né, quando a pessoa saía para trabalhar, a esposa, o marido, né, tinha o tempo, podia chegar estressado, mas tinha aquele contato direto. E a família, que não tinha muito esse, podemos dizer, esse traquejo, essa comunidade, essa comunhão de conversarem, de brincarem juntos, de rirem de besteiras, do pai ficar olhando o filho e brincar com ele. As pessoas perderam isso por causa do desejo do dinheiro. Aí veio a pandemia, uniu, que deveria ser coisa boa, mas muitos não conseguiram, meus irmãos, ter comunhão dentro de casa. E muitas vezes o inimigo age tentando justamente trazer discórdias, tentando, meus irmãos, trazer peso para a família. É aquele que ama ver a divisão no corpo de Cristo. Como o inimigo tem lutado contra a igreja de Cristo, em perseguições, em desavenças, projetando escândalos, tentando tirar o foco da necessidade de estar na casa do Senhor, tentando dissipar a unidade do corpo, tentando, meus irmãos, fazer com que determinados cargos sejam mais elevados que os outros. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que a vocação, que a distribuição de todos os afazeres, de todos os dons, a maneira como o Senhor quer nos usar, isso tudo vem do Espírito, para que todo o corpo seja abençoado, e não grupos específicos. Aí você me pergunte, o que fazer então? Será que o poder do nosso inimigo é maior do que Deus? Não. E é por isso que Paulo está chamando a atenção a essa igreja. Uma igreja, meus irmãos, rica sim, intelectualmente falando. Uma igreja, meus irmãos, que tinha realmente uma referência, mas ela precisava refletir sobre a importância das armas espirituais, sobre essa vestidura, sobre esse armamento necessário, esse armamento, meus irmãos, que traria solidez à igreja, que tornaria o cristão mais forte, capaz de lutar sem ter perdas, capaz de fortalecer-nos nas lutas grandiosas ou pequenas, a armadura que nos mostra a importância do cinto da verdade, e que podemos entender como verdade que pode ser entendida como a revelação de Deus, ou como o seu próprio Cristo, que disse: eu sou a verdade. É aquele que nos mostra verdadeiramente o que é certo, o que é verdadeiro, o que é puro. Paulo, meus irmãos, está trazendo a importância de termos a couraça da justiça. E essa justiça que ele fala não é justiça humana, é de Cristo, que não enxerga as ações exteriores, mas consegue prescrutar a alma do cidadão e saber os seus verdadeiros intentos. É aquela, meus irmãos, couraça que nos envolve e nos protege. Como nós precisamos disso? E temos o sapato da paz. Porque, meus irmãos, se nós não estivermos calçados com isso, certamente os nossos pés serão conduzidos, ou teremos muitos danos de sustentação do corpo, porque precisamos dos nossos pés para sustentar o nosso corpo, assim como toda uma conjuntura. Mas o soldado precisa de botas para pisar ou andar em campos de batalha.
esses sapatos não é apenas para pisar, mas para proclamar o evangelho da paz. Para avançarmos. Para, meus irmãos, realmente proclamarmos Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para o nosso caminho. Precisamos do escudo da fé para nos proteger dos avanços, dos dados inflamados do inimigo. É um escudo de proteção. E quantos cristãos nos dias de hoje estão totalmente desprotegidos? Estão, meus irmãos, vulneráveis, e precisamos ter esse escudo, esse instrumento de proteção, para além de nos proteger, nos fazer avançar também na fé, para não sermos atingidos por nenhuma falácia, por nenhum dardo, ou qualquer coisa que ele tenta nos lançar, ou qualquer fofoca, ou qualquer coisa que possa, meus irmãos, nos ferir. É essa proteção que precisamos. O capacete da salvação, que vai nos mostrar a importância da esperança, da profunda convicção que temos a respeito da nossa salvação em Cristo. Paulo, interessante, escrevendo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, verso 12, que ele fala: eu sei em quem eu tenho crido. E aqui mostra que a mente de Paulo está protegida. Eu sempre falo aqui, meus irmãos, que existem algumas programações na televisão, que por mais que você fale, eu sou adulto, não assista, porque não vale a pena. Eu por muitos anos, já disse aqui na igreja, tem mais de 15 anos que eu não assisto novelas, e nem tenho saudades dela. Mas às vezes, meus irmãos, a gente só está assistindo porcaria. Estamos usando o nosso celular para acessar coisas indevidas. Eu acho interessante o pastor falando sobre as questões eleitorais nesses tempos que estamos vivendo. E queira ou não queira, a questão política tem, assim, trazido muitas rachaduras na igreja. Eu lembro que esse pastor falava que, pastor presbiteriano, ele dizia: olha, é impressionante como a igreja ora pela família e o povo vota em candidatos que são contra a família. Não há incoerência aí, meus irmãos? Ele falando, como é possível a igreja orar e pedir que a nação seja abençoada com os princípios bíblicos, mas a pessoa vai lá e vota em quem? No candidato contra os princípios bíblicos. E ele fala uma coisa interessante, que isso é a ausência do capacete que protege-nos. Interessante que Paulo fala em Coríntios, que temos a mente de Cristo, mas no uso dela, na maneira como nós pensamos, como nós realmente articulamos os projetos, se pararmos para pensar, não tem nada de Cristo na nossa mente, não tem nada de Deus. Dizemos que somos de Deus, mas vivemos totalmente influenciados pelo mundo. Somos capazes de citar Salmo 1, falando que o crente, o justo, ele não pode realmente andar ou se assentar na roda, ou seja, ter as práticas dos injustos, dos ímpios. Não estou falando aqui sobre questões de práticas religiosas, que eu preciso ser religioso, não. Aqueles que são de Cristo entendem que não podem estar envolvidos ou influenciados por aquilo que é contra a palavra de Deus. E como nos falta o capacete da salvação, da convicção profunda da nossa fé em Cristo. Não é aquela fé que pede, ó Senhor dai-me, ó Senhor vem cá, ó Senhor me ajuda. Não é a fé da petição,
mas é a fé em Cristo que nos torna inabaláveis. É a fé dos heróis da fé, Hebreus 11, que mesmo não tendo alcançado a promessa de Deus, mas permaneceram firmes, porque as suas mentes estavam nele, fixado nele. A mente deles foram transformados pelo Espírito Santo, convencidos pela justiça divina, porque apenas pensavam sobre a eternidade. Essa é a mente do crente, que pensa sobre a eternidade. E quem pensa sobre a eternidade está, meus irmãos, com o capacete da salvação. Ele sabe usar a espada do Espírito. Espada que não apenas, meus irmãos, protege, mas aquela que sabe também usá-la, que ataca. É identificado como a palavra de Deus. É aquele que sabe manusear a palavra, sabe a hora de usá-la como ataque e sabe como usá-la como defesa. Assim como Jesus Cristo usou, volto a mencionar Mateus 4, Jesus Cristo usando a palavra como defesa e palavra como ataque, usando a palavra para realmente mostrar ao inimigo que ele estava protegido, mesmo sendo 100% Deus, mas ele usa a palavra como proteção e usa a palavra para atacar. Eu falei assim, meu filho, aqui não. A espada do Espírito, meus irmãos, ela precisa ser usada todo o tempo, não como forma de a pessoa ser avarenta, dizendo eu conheço a palavra, eu sei os versículos bíblicos, mas usando-a. Toda vez quando vier inimigo, usando a palavra. E quando ele atacar, não apenas usar escudo, mas usar a palavra também, como maneira de defesa, e desvencilhando todo tipo de dado. Fazendo como Jesus Cristo, verso 4, não só do pão viverá o homem, mas usando como ataque. Quando ele fala no verso 10 de Mateus 4, retira de mim, meu filho, porque está escrito, só o Senhor adorarás, e somente a Ele darás culto. Ele usou como defesa, mas na hora que precisou atacar, ele está como, meu filho, sai daqui, porque eu vou só adorar a Deus. Esse é o meu ataque contra você. Eu quero concluir, meus irmãos, mostrando a respeito dessa exortação de Paulo à igreja de Éfeso, aos discípulos, a nós, sobre a importância da vigilância, como também ele aqui coloca para que possamos meditar, refletir. Que no versículo de número 18 ele fala que a não apenas usarmos a espada, o escudo, o calçado, enfim, mas que possamos também orar em todo tempo no Espírito, e assim vigiando, sendo observadores, não dormindo, assim como Jesus Cristo, meus irmãos, em todo tempo orava, em todo tempo buscava, em todo tempo mantinha o seu coração em vigilância. Precisamos em todo tempo vigiar também, não é apenas usar a armadura, mas também, meus irmãos, não relaxarmos. Nós não podemos descansar neste mundo, porque a palavra do Senhor diz que o nosso descanso não é aqui, não é tempo de dormir. E a Bíblia nos fala que, infelizmente, há muitos que dormem. Há muitos que dormem. Nesses últimos tempos, vamos usar a armadura, mas vamos vigiar, com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda a perseverança, suplicando por todos, e é isso que precisamos. Enfim, meus irmãos, Paulo não apenas usa isso como forma de defesa, de fortalecimento, mas como uma necessidade urgente para cada um de nós. Porque se você quer vencer os inimigos espirituais dentro do seu lar, se revista da armadura.
Se você quer vencer os inimigos espirituais do teu trabalho, se revista com a armadura, cingi-vos, pois, da armadura de Deus. Se nesses últimos tempos a igreja quer ser perseverante, vamos nos revestir dessa armadura. E quando tivermos vestidos essa armadura, meus irmãos, a batalha será vencida, não porque somos bons, mas estamos vencendo-as em nome de Jesus Cristo, conhecido como o Senhor dos Exércitos. Vamos resistir à batalha. Vamos, meus irmãos, nos gloriar nas tribulações, como Paulo menciona em Romanos 5. Essa tribulação que estamos passando, se estivermos revestidos da armadura, vamos até o final, e seremos sim mais do que vencedores, como somos em Cristo Jesus. Haveremos nessa batalha de nos levantarmos vitoriosos, porque Ele nos faz mais do que vencedores, e vamos perseverar, e nada vai nos abalar, porque além de o nosso Deus nos ajudar, estamos revestidos da armadura, nós vamos perseverar, porque o glorioso dia está chegando, e essa batalha terá um fim. Na verdade já tem um fim, só falta Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja. A se revista, meu irmão. Não anda de qualquer maneira, não. Se revista. Proteja a sua mente, proteja o seu coração, proteja, meu irmão, os seus pés. Se proteja os seus olhos, protege-se, meus irmãos, mas se proteja com a armadura. A use como arma de proteção, e quando necessária de ataque. Mas esse ataque não é para ferir pessoas, mas para ferir o inimigo das nossas almas, porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra as hostes da maldade. Se revista, meus irmãos, se revista, porque quem está conosco é maior do que todas as coisas. Aquele que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. Se revista, e você verá a vitória dentro da sua casa, dentro do teu trabalho e aonde quer que você esteja. É bom demais ou não é ter vitória? É ou não é, meus irmãos? É ou não é gostoso ou não é? Você vive o resto da vida comendo feijão sem tempero, e de repente chega o temperinho. Você compra lá, não der um temperinho gostoso, né, irmão Evandro? Aí você vê como é gostoso. Meus irmãos, o sabor da vitória é muito delicioso, mas isso não significa que devemos relaxar. Precisamos permanecer inabaláveis na fé. Amém. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus.